Terminamos o primeiro bloco falando sobre os 24 anciãos. E parece que Patrícia tinha uma pergunta. Pastor, então, já existem seres humanos no céu. A Bíblia fala nominalmente de alguns, né? Nós mencionamos no primeiro bloco Elias, Moisés, Enoque. Esses já estão lá. Agora, o texto de Mateus 27 falam de alguns que ressuscitaram e foram. Nós não sabemos quem são. Sim. Mas imaginamos que esses podem ser, então, os 24 anciãos. Sim, e eu gostaria de saber, então, qual é a função desses seres humanos no céu? Se eles podem interceder pelas pessoas que aqui estão, qual seria a função? A sua pergunta é muito boa, porque quando você fala em intercessão, muitas pessoas pensam que quem está no céu, os seres humanos santos que já viveram aqui, eles podem ter um papel mediador entre nós e Deus. Bom, a Bíblia diz, e o apóstolo Paulo é quem trata desse assunto na sua primeira carta a Timóteo, ele diz assim: nós só temos um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Só há um mediador. Ninguém pode estar entre Deus e o ser humano pecador. Pode ser que você que está me assistindo tenha o hábito de orar, de buscar a ajuda de alguns dos santos que já viveram nessa terra, como Pedro, Paulo e outros mais. Deixa eu dizer com muito carinho uma verdade para você. Eles não podem ajudar você. Primeiro porque a Bíblia não diz que Pedro e Paulo estejam no céu. Mas pastor, não pode estar entre esses aqui? Não. Não, porque quando Cristo ressuscita, Pedro e Paulo ainda estavam vivos, eles não estavam mortos. Eles só morreram no ano 67. Então eles não podem estar nesse grupo aqui. Mesmo se estivessem, como esse grupo aqui, eles não têm a função de mediação. Eles não podem mediar por você, eles não podem te ajudar. Deus não deixou você abandonado. Deus deixou um mediador. Deus deixou Jesus Cristo. Ele é o nosso elo. É Cristo pela natureza humana que se ligou à humanidade. Ele é Deus, ele se liga ao Pai. Ele é homem, ele se liga à humanidade. Ele é o elo, ele é o único elo. E quando vamos para Atos capítulo 4, versos 11 e 12, lá diz claramente que abaixo do céu não existe outro nome pelo qual importa que nós sejamos salvos. Então só Cristo. Nenhum ser humano, por mais santo que tenha sido, mesmo que já esteja no céu, mesmo que pertença aos 24 anciãos, eles não têm a função de serem nossos mediadores. Só Cristo é o nosso mediador. Então, há uma possibilidade de que estes sejam parte dos 24 anciãos. Agora, olha o próximo verso aí do Apocalipse que nós estamos estudando. Verso 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Essas 7 tochas, diz o Apocalipse, são 7 Espíritos. O que são esses 7 Espíritos? É uma alusão ao próprio Espírito Santo. Porque o número 7 na Bíblia, ele significa perfeição. Aqui são 7 Espíritos, é um simbolismo do próprio Espírito Santo, que está diante do trono. Então você tem os 24 anciãos, o Espírito Santo. E quem mais você tem aí? Olha o que diz o próximo verso, verso 6. Há diante do trono um como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes,
cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão. O segundo, semelhante a novilho. O terceiro tem o rosto como de homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, verso 8, tendo cada um deles 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro, e não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando o quê? Santo, Santo, Santo. É o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Interessante. Não é a mesma visão que teve Isaías? Os seres aqui com as suas 6 asas, proclamando Santo, Santo, Santo. E por que é que eles proclamam Santo, Santo, Santo? Aqui os teólogos são quase unânimes, porque aqui é uma referência à Trindade, a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Lá na visão de Isaías, o hebraico diz Kadosh. Eles dizem Kadosh, Kadosh, Kadosh. Santo 3 vezes. É uma referência à Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Eles adoram a Deus constantemente. Mas aí vem uma pergunta: quem são esses 4 seres viventes? O que eles representam? Quando vamos para Ezequiel, nós temos uma visão muito parecida. E no finalzinho desse texto, versículo 10, olha o que diz lá: a forma de seus rostos era como de homem, rosto de leão, rosto de boi e também rosto de águia. Eu disse para vocês que o livro do Apocalipse tem a sua resposta no Antigo Testamento. E as mesmas formas que aparecem aqui no Apocalipse 4 já estavam no livro de Ezequiel. Um ser vivente tem a aparência de leão, um outro tem a aparência de boi, o Apocalipse disse novilho, aqui tem uma aparência de águia e também um rosto como de homem. Eles estão contemplando a mesma cena, só que com séculos de distância. Pois bem, como podemos concluir quem são esses 4 seres viventes? Temos que voltar mais uma vez ao Antigo Testamento. Lembra do povo de Israel? Deus mandou que eles construíssem um santuário e eles viviam em tribos. Eram 12 os filhos de Jacó, daí 12 as 12 tribos de Jacó. Depois Deus mudou o nome de Jacó para Israel, 12 tribos de Israel. Estas 12 tribos, elas sempre se acampavam ao redor do santuário. Você sabe que eles peregrinaram 40 anos. E quantas vezes esse santuário foi mudado nesses 40 anos? Porque à medida que o povo caminhava, eles tinham que desarmar o santuário e tornar a armar. E nesses 40 anos, esse santuário foi mudado 41 vezes. Até que ele foi fixado lá em Siló. Mas nessas viagens pelo deserto, as tribos se acampavam ao redor do santuário. E eram 12 as tribos, mas das 12, haviam 4 tribos que eram as tribos líderes. Quem eram elas? Judá, Efraim, Rúben e Dan. Cada uma governava sobre outras 2 tribos. Então eram 12, mas 4 eram as tribos líderes. E estas tribos líderes tinham sua bandeira ou estandarte. E sabe qual era o estandarte dessas tribos? Na tribo de Judá era um leão que estava pintado no estandarte da tribo. Daí vem a expressão no Apocalipse, que nós vamos estudar, o leão da tribo de Judá. Na tribo de Efraim havia um boi. Na tribo de Rúben, a caricatura de um homem. E na tribo de Dan, uma águia voando. É daqui que a imagem está sendo emprestada. Mas, pastor, aonde está na Bíblia essa informação aqui? Ela não está na Bíblia. Esta informação são de escritos extrabíblicos, documentos judaicos, que falam a respeito do povo de Israel,
de como eles funcionavam. Interessante, então os 4 seres viventes é uma primeira alusão às tribos líderes em Israel, mas também eles referem-se ao próprio Cristo. Por quê? Porque os 4 evangelhos que falam de Jesus, eles pintam características diferentes sobre o Cristo. Por exemplo, quando você lê Mateus, a nota tônica de Mateus, que Jesus, ele é rei. Assim como o leão é considerado o rei no reino animal. Olha, por exemplo, Mateus 25, 34. Então dirá o rei, os que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai. Quando Cristo foi crucificado, Mateus 27, 37, em cima da sua cabeça puseram uma acusação. Este é o rei dos judeus. Então a nota tônica de Mateus é que Jesus é rei. Então Mateus, o primeiro evangelho, está comparado agora ao leão, que estava no estandarte da primeira tribo, Judá. Quando você vai para o segundo evangelho do Novo Testamento, qual é o segundo evangelho? Marcos. Vem o evangelho de Marcos. Qual era o estandarte da tribo na segunda tribo líder em Israel? Era um boi, um novilho, diz o Apocalipse. Agora em Marcos, Jesus é apresentado como aquele que serve. Esta é a nota tônica. Olha para Marcos 9,35. E ele, sentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o quê? Servo de todos. E em Marcos 10,44, Jesus repete: qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será o quê? Servo de todos. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Então, Marcos, a nota tônica dele é: Cristo é o servo. Ele faz um eco ao profeta Isaías, que apresenta Jesus como servo sofredor, lá no capítulo 53. Qual é o terceiro evangelho que nós temos na Bíblia? Lucas. Em Lucas, o evangelista está preocupado em apresentar Cristo como Filho do Homem. A natureza humana de Cristo é destacada. Lucas 4 diz assim: durante 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, Jesus teve o quê? Fome. Olha para Lucas 9,56. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Ou seja, Cristo é apresentado em Lucas em suas necessidades humanas. Ele teve fome. João capítulo 4 diz que ele teve sede. Então nós vemos aqui Cristo como sendo homem. E quando chegamos a João, é ele que vai pintar Cristo como sendo Deus. E a águia na Bíblia é símbolo dessa divindade. Em João 1 diz: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Cristo era Deus, ele estava com Deus. E em João 10,30 Jesus diz: eu e o Pai somos um. Ou seja, João é o evangelista que apresenta Cristo na sua divindade. Então, esses 4 seres viventes que estão ao redor do trono, eles fazem alusão às tribos líderes em Israel e também a ofícios do ministério de Cristo, como pintado pelos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas são seres reais, e esses seres reais participam de uma cena litúrgica. Há uma cena de adoração. Aí está Deus no trono, ao redor os 4 seres viventes e depois os 24 anciãos. E o que acontece nessa cena litúrgica? Olha comigo o versículo 9 em diante. Apocalipse 4, verso 9. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos,
os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos, depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando o quê? Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber glória, honra e poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Por que é que esses seres celestiais estão adorando a Deus? Por que é que esses seres depositam suas coroas aos pés do trono? Porque eles estão aqui reconhecendo. Reconhecendo o quê? Que Deus é o Criador. Eles estão cantando: Tu és digno de receber a glória, de receber a honra, o poder. Por quê? Porque todas as coisas tu criaste. Sabe que uma das grandes intenções de Satanás é tirar isso do coração do homem? Você sabe que em 1859, finalmente foi publicado um livro muito famoso, chamado A Origem das Espécies. E esse livro, publicado por Charles Darwin, foi um atentado à religião, porque ele começou a pregar de que de fato nós somos produtos da evolução, da sobrevivência do mais apto, do mais forte. E com ele veio uma campanha científica muito forte para destronar Deus do seu lugar. Daí vieram os filósofos existencialistas, dizendo que o ser humano, ele chega no mundo como um meteoro. Ele não tem nem origem e nem destino. E quando as pessoas perderam o senso de que Deus é o Criador e de que a nossa vida não tem sentido, a humanidade começou a perder o sentido da vida. Porque se eu vim de um animal primata, se eu não vim das mãos de Deus, isso acaba com a dignidade humana. Quando você crê que Deus é o Criador, que você foi feito imagem e semelhança dEle, isso torna o ser humano a coroa da criação. O ser que foi criado para governar todas as coisas. Mas quando você perde o senso da sua origem, a sua vida cai num vazio. Não é isso que a ciência tenta muito fazer hoje? Quantas reportagens a mídia tem veiculado, no Brasil mesmo, falando a respeito de como as coisas surgiram, do processo evolutivo, da vida que foi se aperfeiçoando, e Deus fica completamente de lado, é colocado num canto. O que acontece quando um líder religioso, como um papa, vai para a mídia e diz que o livro de Gênesis não é um livro literal, aquilo não é uma história literal, é apenas uma alegoria. De fato não houve um Adão e Eva como a Bíblia descreve. Ora, se não houve um Adão e Eva, também não houve um pecado. E se não houve um pecado, não precisamos de um Salvador. Você percebe que o pensamento cristão está sendo atacado em suas bases? O que esses seres estão clamando no céu e louvando é: o Senhor é santo. Ao Senhor tem que ser dado o poder, a glória, a honra, porque Tu criaste. Todas as coisas vieram a existir por Tua vontade. Deus nunca tensionou que tragédias acontecessem à humanidade. Deus nunca quis que os oceanos um dia entrassem pelo continente e matassem 226 mil pessoas. Deus nunca quis isso. Mas quando a humanidade tira Deus da história, quando a humanidade passa a acreditar que ela é apta por si mesma, que tem que desenvolver esse senso de sobrevivência que foi dado de alguma forma,
A nossa razão vai para o controle de Satanás. E ele usa pessoas e movimentos para trazer desgraça ao nosso planeta. Amigos, há um Deus que governa acima de todas as forças humanas. E esse Deus, a despeito dos problemas, Ele está conduzindo o seu povo em direção a um final feliz. Uma outra verdade solene: esse Deus que governa o universo, Ele está presente nos momentos mais difíceis da vida do ser humano. Ele não provoca as tragédias, Ele não provoca as misérias. Isso é o diabo quem provoca. Toda tragédia, toda desgraça, todo mal vem de Satanás. Agora, mesmo no meio das tragédias, Deus vai estar aí. Nos momentos mais difíceis da sua vida, Ele vai estar aí. Sabe por quê? Porque Ele ama você. Você não tem culpa, às vezes, de que uma pessoa que você muito ama foi acometida de um câncer. Deus também não tem culpa disso. Mas agora que isso aconteceu, Ele vai estar aí do seu lado para ajudar. Ele vai ver cada lágrima que for derramada. Ele vai se aproximar do leito como um Deus de amor e vai trazer a paz de espírito que nós tanto precisamos. Não é Deus que quer que uma pessoa se vista com um colete de bombas, vá para um local público e exploda matando, se suicidando e matando dezenas de outros. Não é Deus que quer isso, mas é porque pessoas estão se afastando de Deus. E quando nós nos afastamos de Deus, nós cometemos as piores barbáries. Então hoje o cristianismo está sendo ameaçado na sua base, porque estão tirando Deus do lugar dele. Deus é o Criador, Deus está no trono, e no trono Ele governa. E a despeito dos momentos difíceis que você enfrenta, há um Deus que está no controle. Lembre-se, a sua história ainda não terminou. Mas quando a sua história terminar, diz o Apocalipse, ela terá um final feliz. Porque o grande conflito se aproxima do seu final. E a paz que um dia nós perdemos, o sofrimento que hoje se abateu, ela voltará. Porque o Éden será restaurado. Tudo aquilo que nós perdemos no Gênesis, o Apocalipse diz que vai ser restaurado. Nós perdemos em Adão e Eva a árvore da vida. O Apocalipse diz que ela vai ser devolvida. Perdemos em Adão e Eva a vida eterna. Ela será devolvida. Nós perdemos a paz, a perfeição, a unidade da família. Isso será devolvido no Apocalipse, quando Cristo voltar. Por isso, enquanto ouviremos agora mais uma vez o pastor Jairo, eu queria convidar você a uma reflexão. Deus está perto. Deus vê cada sofrimento. Deus vê cada lágrima. Ele vai estar aí do seu lado para te ajudar. No momento mais difícil, você pode acreditar. Ele vai estar com você. Percebi que enfim valeu a pena tentar seguir, crendo na promessa de quem jamais se enganou. Meu Senhor pagou o que eu devia e seu amor me deu uma nova vida e livre sou para entrar no lugar onde o amor expulsa o medo e lança fora todos os efeitos de meu pecado.